Olá, sou eu, Luiz Faxinã, por aqui mais uma vez para falar de orixá de forma bem simples. Hoje eu vou continuar respondendo um comentário no WhatsApp, que eu achei que é importante a gente sempre conversar, né? Quando fazem uma pergunta, muita gente tem essa mesma preocupação, e aí trazer isso no modo geral vai ajudar muitas pessoas que estão com dúvidas a esclarecer alguma coisa. Eu espero ser aqui sempre o mais claro e simples possível. Mas antes de entrarmos no bate-papo, eu gostaria de pedir a você que está passando aqui pela primeira vez, que assistam os nossos vídeos, se achar que tem relevância para aquilo que você busca, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações. E a todos que continuem compartilhando os nossos vídeos, deixando like e comentários, porque é sempre muito importante a gente manter orixá em atividade de internet, principalmente nos dias de hoje. Bom, o que eu vou responder aqui é sempre recorrente. Eu não sei por que é tão recorrente. Eu já respondi isso em outros vídeos, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso que eu vou falar agora para vocês, mas hoje eu vou tentar explicar de um jeito um pouquinho diferente para ver se consigo ajudar a esclarecer essas pessoas nas suas dúvidas, e particularmente essa que me perguntou, aliás, fez uma afirmação no WhatsApp. Olha, quando me escrevem no WhatsApp eu posso demorar um pouco, sabe? Porque eu estou muito atarefado com coisas que estão atrasadas, que eu preciso enviar para as pessoas, sabe? Tem coisas que estão muito atrasadas, eu tive que reformular algumas delas para poder fazer esse envio. E eu acreditava até que essa semana eu poderia estar no Rio de Janeiro, inclusive eu tinha marcado alguns jogos, mas não foi possível, né? Vamos ver para a próxima semana como isso vai ficar. Mas a gente está colocando tudo em dia, aquilo que estava atrasado a gente está colocando em dia para poder enviar. Bom, a pessoa fala assim para mim, orixá não me ajuda, e não só eu não, eu tenho amigos também que estão na mesma situação, pessoas de santo que estão largando orixá porque não vem mais vantagem, sabe, em estar ali, e começam esses falatórios que o orixá não ajuda, que o orixá é isso, que faz tudo e não é reconhecido, que faz aquilo outro, e as pessoas desdenham, ou mesmo que o orixá não ajuda de jeito nenhum. Bom, a gente sabe que o orixá é as forças da natureza, né? Ventos, terremotos, as erupções vulcânicas, os maremotos, os tsunamis, as enchentes nos rios, né? Os furacões. Toda essa manifestação da natureza é própria, do próprio sistema, né? E outras são causadas pelo próprio ser humano, que não estão nem aí para o conjunto, né, das coisas, né? Viver ecologicamente sustentável, alguma coisa assim, e ficam aí produzindo coisas que vai prejudicando a natureza, e chega uma hora que ela se ofende. Então, a força dos orixás está na natureza, mas ao mesmo tempo que essas forças que ninguém domina, nós vamos aí aos poucos aprendendo a lidar e a conviver com essas manifestações. Mas algumas pessoas vão mais além do que simplesmente
aprender a conviver, né? A gente vê isso na América do Norte. As casas têm uma outra forma de construção por causa dos furacões. As pessoas têm um abrigo, né? Quando é anunciado, elas sabem que vão perder a casa, elas tentam proteger de tudo que é forma, mas elas têm um abrigo para elas se esconderem ali enquanto a natureza, esse poder se manifesta, né? Aqui com a gente, todos os anos, a gente tem inundação, né? São barreiras que descem por causa das chuvas, e todo ano isso se repete. Algumas pessoas tentam, né, sair dessa área de risco, outras pessoas tentam, certo, se manter ali de alguma maneira, reforçando, fazendo não sei o quê. E aí a natureza, ela vai sempre se manifestar e é indomada, sabe? A gente é difícil, não tem como. E aí, o que a gente observa? O que isso tem a ver com a pergunta que o orixá não ajuda, ou tantas outras coisas assim? Esse mundo aqui, ele tem uma base de sustentação, um período para a gente passar por ele. Então, a base de sustentação é nascer, viver e morrer. Então, o período entre nascer e morrer é o período que você está ali, na sua luta, sobrevivendo, né? Onde a observação, se você não tiver um outro olhar, você simplesmente vai passar por aqui muitas e muitas vezes, simplesmente nascendo, vivendo e morrendo, tá? Nascendo, vivendo e morrendo. Quando a gente fala desses ancestrais que aprenderam com a natureza e a partir daí deixaram um legado, que é isso, que é a religião dos orixás, né? Nós seguimos o legado ancestral, aprendemos com ele como lidar com esse mundo. Isso ele deixou para nós. Por isso, reconhecemos também o poder da consciência dessas pessoas que nos antecederam em aprender com a natureza e trazer isso para o cotidiano das pessoas, garantindo um legado de sustentação. Aprendi aqui, observando. Por um milagre sempre diz que a gente precisa aprender com os animais. Então, se você não quer passar por esse mundo, nascer, viver e morrer, você precisa ter atenção como esses homens e mulheres que representam o orixá para nós, da religião, fizeram. A observação deles foi de que, primeiro, o que você quer ser? Não é isso? O que eu pretendo ser? É o primeiro olhar. No segundo momento, o que eu quero ter? Então, eu estou passando por aqui. O que eu quero ser? Eu estou nesse espaço. Viver, vivendo, levando a vida. Então, o que eu quero ser nesse momento? Né? O que eu quero ser até o dia de eu morrer? Isso é muito importante. Depois, eu já defini o que eu quero ser, o que eu quero ter. E esse ter não é de uma geladeira, comprar um fogão, um carro novo, uma casa. Não. Isso é aquilo que a gente já conversou em vídeos anteriores sobre necessidade, destino e necessidade, né?
Então, o que eu quero ter? Então, eu quero ter a condição de criar isso ou criar aquilo, desenvolver essa tarefa, fazer dessa forma, para que ela sirva lá na frente de continuidade para todos que vêm depois de mim. Então, eu preciso saber o que eu quero ser, depois o que eu quero ter. E num terceiro momento, é fazer. É fazer. Porque quando você sabe que você quer ser, você descobre o que você quer ter, e você começa a botar na prática o fazer, tá? Você deixa para trás bons exemplos. Nós estamos falando aqui de legados importantes para a humanidade, tá? Dizer que os orixás não deixaram nenhum legado para a humanidade, só no Brasil hoje, eu acredito que a gente já passou aí dos 4 milhões. Então, é ser, ter e fazer. Mas se você só quer ser, não quer ter e não quer fazer, isso não vai virar nada. Então você imagina o aprendizado de Ogum vendo fogo, pedras sendo derretidas, sabe? A natureza provocando tudo isso, e ele trazer, construir, né? Então eu quero ser, né? O ferreiro. Eu quero ter a matéria-prima, eu quero ter a forja. E depois disso, de Ogum, ser, querer. Ele fez o quê? Fazer. E esse fazer significa ensinar. Tá? Eu estou fazendo, eu estou ensinando. Não adianta você fazer nada escondido, isso, aquilo, que nunca dá uma coisa boa. Isso dá segredo industrial, sei lá, alguma coisa assim. Mas na prática da vida, para deixar um legado importante para aqueles que nos seguem, é muito diferente. Então, por que eu vou reclamar que o orixá não me dá nada? Se já me deu, né? Me ensinou a querer ser, aprender a querer ter, e me ensinou a fazer. Então a gente não escuta, não tem nenhuma historinha com relação aos orixás que eles saíram carregando na cabeça: ô, fulano, trouxe aqui para você, ô, que eu trouxe aqui para você. E você passar um zap para ele e falar assim: ah, aqui em casa tá faltando as coisas, traz aí uns negócios para mim. Aí algum sai de lá: ó, trouxe aqui o que tu me pediu. Não está escrito em lugar nenhum, e nunca foi passado isso na oralidade, na transmissão de pai para filho, para avô, para amigo, para o vizinho. Não foi passado assim. É sempre um entendimento de luta, guerra ferrenha, sabe? Com a vida, com tudo, porque nascer e viver e morrer é fácil, sabe? Agora, se equilibrar nesse espaço entre nascer e morrer, é que faz toda a diferença. Tem pessoas que vivem nesse folclore em 2022 e eu não sei porquê, sabe? Ah, que meu orixá vai... Eu acho isso muito lindo, a devoção, mas sem prática de vida não adianta de nada, sabe? Eu gravei um vídeo, inclusive algumas pessoas reclamaram que o orixá não está nem aí para você. Então você tem que aprender esse legado. O que eu quero ser, o que eu quero ter e o que eu quero fazer, sabe? Isso é que você se foi, mas a tua história, o que você ensinou, está aqui. A história de Ogum na minha vida, sabe? O meu pai de santo,
me deu uma tarefa de 61 dias. Tá achando que ele mandou acender vela, fazer oferenda? Não. Uma tarefa de 61 dias para que essas práticas eu trouxesse para a minha vida. E que a partir dali eu pudesse ser, ter e fazer. 61 dias analisando todo esse processo. Não é tarefa fácil, eu não estou dizendo para as pessoas, é muito fácil, é tranquilo. Não é. Sabe, você tem que mudar hábitos, você tem que abandonar costumes errados, você tem que abandonar uma série de coisas nocivas e você tem que olhar para aquilo que você desdenhava antes. É só uma chuvinha, é só isso. Olhar e observar com seriedade, sabe? Porque aquilo é a natureza se manifestando, sabe? E você não vai moldar aquilo, você tem que aprender com ela, sabe? Então, ser, ter e fazer é o que vai trazer toda a diferença na sua vida. Não importa de que orixá você foi feito, não importa. Você tem que olhar o legado de orixá que ficou para trás e aprender com aquilo ali as mudanças que você precisa aplicar à sua vida para ser, ter e fazer. E aí morrer em paz com a sua consciência. Porque somos donos da nossa consciência. E passar por esse mundo aqui, nascer, viver e morrer, quantas vezes forem necessárias, tu vai passar por aqui e vai ser ignorado. Ninguém vai perceber, sabe? Não deixou nada. A não ser o reflexo da maldade, da perversidade que você tenha praticado nesse mundo. Isso é legado? Não. Sabe? Então, vamos pensar direitinho antes de cobrar das forças da natureza aquilo que compete simplesmente a nós conquistar, resolver, fazer, ter, querer. E é por aí que o orixá se mantém vivo até os dias de hoje. Sabe? Vivo, presente em cada um de nós. Tá? Axé-ô, muito obrigado. Deixa eu falar. Os próximos vídeos eu não vou responder a comentários, tá? Quer dizer, eu vou responder a comentários, mas eu vou parar um pouquinho para poder trazer de volta os búzios mais técnicos sobre Odô, os vídeos mais técnicos sobre Odô, sobre ebó, sabe? Sobre jogo de búzios. E tem muita gente me perguntando também, pô, fala um pouco do jogo, essas coisas, o senhor está só respondendo os outros. É porque também é tarefa que tirar algumas dúvidas dentro daquilo que eu posso aí argumentar alguma coisa, né? Às vezes me pedem para falar de Umbanda, eu sempre digo, pô, tem um bocado de canal bom aí, assistam, porque, pô, não compreendo, eu não passei, não tive essa experiência, nenhum aprendizado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Axé-ô.